Olá, muito boa tarde. Estamos começando mais um Plotcast, o podcast da Livre Porto. Nosso tema hoje é clima, princípios, prevenções e soluções. Estamos aqui com o professor Rodrigo Marques e com o professor João Guilherme Medeiros. Professor Rodrigo, boa tarde. Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Agradeço o convite para estar aí falando um pouquinho sobre a questão do clima. Maravilha. Professor João Guilherme, como é que você está? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. É um prazer estar aqui. Beleza. Professor Rodrigo, você me corrige aqui se eu falar besteira, mas licenciado e bacharel em Geografia pela UFMT, mestre em Geografia pela UFMT, doutor em Ciências Meteorologia, dá um trava-língua, pela USP e professor do Departamento de Geografia da UFMT. Isso aí? Isso. Que maravilha. Professor João Guilherme, tem muita coisa em inglês, ele é professor de inglês, né? Então, assim, aí é mais complicado, mas vamos lá. É professor de inglês aqui da Livre Porto, pesquisador pela Rede de Conhecimento Social, RECOS, Eixo Saúde, formado em liderança juvenil pelo programa Leaders of Tomorrow, University of Cambridge. Cambridge, muito bem. Curso o 8º período de odontologia, é o último período, né? Vamos ver o que mais aqui. Faz parte do programa de iniciação científica, pesquisa voltada para a eficácia na gamificação no aprendizado em saúde bucal de pacientes com fissuras lábio-palatinas. Isso que é complicado. E atualmente é o único representante brasileiro, com mais 2 sul-americanos, no programa Students Leadership, é assim que fala, né? On Global Oral Health, liderança estudantil em saúde bucal global. Isso. É isso, né? Para facilitar, né? Pela Alliance, isso mesmo. Muito bom, muito bom. Bom, a gente vai falar então sobre clima, né? É um assunto premente. Aliás, não só pelas chuvas, pelo que tem acontecido no Rio Grande do Sul, mas pelo que a gente tem passado aqui. O ano passado, por exemplo, foi um ano muito atípico, né? Em relação à temperatura e etc. Mas antes disso eu quero saber, professor Rodrigo, você nasceu onde? Você é natural de onde? Eu sou nascido em Londrina. Londrina, Paraná. Isso. Vim pra cá com 6 anos. Então é cuiabano desde... Criado aqui. Muito bem. E você, professor João? Eu sou cuiabano mesmo, de Chapecruz. Muito bem, é isso aí. Professor Rodrigo, como é que você chegou aqui na escola? Como é que você conheceu a Livre Porto? Bom, eu conheci a Livre Porto sendo professor da Livre Porto. Na verdade, quando eu fazia faculdade, a gente já ouvia falar da escola, porque tinha um colega meu que era professor aqui, né, de turma. E depois, quando eu estava terminando, assim que eu terminei a faculdade, apareceu uma oportunidade. Aí eu fiquei 3 anos aqui, né, na escola. E saí daqui porque eu tinha que me mudar para São Paulo para poder fazer o doutorado. Sim. Doutorado não tem jeito, né? Muito, a gente tem que estar no lugar. Não tem Até hoje não temos aqui na área da geografia, né? Para se ter uma ideia. Então, naquela época, lá em 2007, eu optei em me mudar para São Paulo para poder fazer lá na USP. Na USP, né? Bacana. E você, professor João? Eu conheci a Livre Porto também sendo professor aqui. Eu já conheci um pouquinho sobre a metodologia Waldorf, mas conhecer um pouquinho e trabalhar com a metodologia é uma coisa diferente. Totalmente diferente, né? E daí a Livre Porto é uma escola única, assim, na cidade por causa disso. Maravilha. Bom, vamos começar aqui nosso papo. Conversar com o professor Rodrigo aqui. A questão é a seguinte, quero saber um pouquinho sobre a importância da geografia. E assim, a gente tem visto que é uma percepção, pode ser que eu esteja enganado, aí é a minha pergunta. Está tendo uma diminuição da procura pela licenciatura nessa área? Olha, isso tudo, professor? No geral, eu acho que as licenciaturas em geral, né, em função do baixo estímulo à carreira, né, as carreiras elas não são tão atrativas, né, tá tendo sim uma diminuição na procura, né? Inclusive, desde quando eu estou na universidade, pela primeira vez a gente não conseguiu, pelo menos na primeira chamada, né? Haverão outras,
mas na primeira chamada das 50 vagas, nós não chegamos a 30 alunos que Nossa. que confirmaram a matrícula. Que coisa, hein? E tem terminado, o pessoal consegue, entram 30, por exemplo. Quantos que tem terminado o curso? Olha, considerando que são 50, né, isso varia bastante. Sim. E aí eu vou dizer, por exemplo, agora, nesse semestre que terminou agora, nós temos aí, eu acho que são 14 alunos que vão se formar. 14 dos... De licenciatura. 50. De licenciatura, isso. Então, só que não são alunos da mesma turma. Ah, tá. São Vai. alunos que foram ficando e agora coincidiu de se formarem, né? Mas não são originalmente da mesma turma. São de turmas diferentes. Interessante. Bom, em relação ao clima, como é que você chegou no interesse pela meteorologia? Então, na verdade, o interesse, ele começa no ensino médio. Lá no ensino médio. Lá no ensino médio, quando eu fiz técnico em química. Né? Olha. Aparentemente nada a ver com isso, Sim. né? E aí eu sempre fui encucado com as questões ambientais, de poluição, né? E o curso técnico em química, ele te dá uma base muito forte de laboratório. Sim, verdade. Né? Então eu trabalhei um tempo em laboratório, estagiei em fábricas grandes, tal. Então eu tive, desde ali meus 16, 17 anos, eu tive um contato muito forte com o laboratório. Mas desde os meus 10 anos de idade eu queria fazer geografia, né? Então, quando eu passo para geografia, minha mãe quase tem um troço, né? Porque acho que como boa parte dos pais e mães acha que só existe direito e medicina. De faculdade, né? Eu peguei porque eu queria, de fato, eu queria fazer geografia, não fiz porque era o que a nota dava, né? A minha nota na época eu dava para passar para direito, por exemplo, na UF. Sim. Né? Então, mas eu queria fazer geografia. E desde quando eu entrei na geografia, eu queria algo ligado à poluição do ar, à poluição atmosférica, até porque eu tinha muita noção da parte química da coisa. Depois, logo no segundo semestre, a gente tinha climatologia 1 no primeiro e climatologia 2 no segundo, né? Inclusive, a minha professora de Clima 2 foi a Cleusa Zamparoni, ela foi mãe da escola, né? A filha dela acabou estudando aqui também, a Carol. E aí, em um dos seminários, que era sobre chuva ácida, eu levei as coisas de laboratório, fizemos as reações, como que corroía e tal. E ali, para mim, ficou claro que era onde eu ia. Depois, tentei outras áreas, mas não deu certo. O meu negócio era mesmo a tal da chuva ácida a princípio. E aí eu peguei, fiz a minha monografia sobre acidez de chuva. Aqui em Cuiabá, a gente fez um monitoramento. Né? Na época, a minha monografia, a gente conseguiu apresentar ela na 5ª Conferência Internacional de Chuva Ácida, que aconteceu em Praga, na República Tcheca. É uma conferência que acontece de cada 5 anos e todo mundo que eu lia estava lá. Né, uma coisa que para mim foi muito especial e que mudou completamente a minha trajetória. Eu já estava no mestrado, mas lá eu conheci a minha orientadora do doutorado. E a gente teve contato, trocamos algumas informações, tal. Ela me ajudou a terminar algumas fases do mestrado e depois ela me convidou para fazer lá. Né? Então, assim, embora eu trabalhe com clima tal, o meu doutorado especificamente foi estudando, né, a composição química das águas de chuva de Cuiabá, né, e a composição química do material particulado inalável, que são partículas que nós respiramos e vão até o alvéolo do pulmão, e identificando quais são as fontes de emissão, da onde isso veio. Né? E aí tem toda uma questão de circulação atmosférica que a gente acaba tendo que estudar também. E foi a melhor coisa que eu fiz, foi ter ido fazer na meteorologia. Olha que legal. O professor João foi para odonto. O odonto mexe um pouquinho com geografia também, né? Física, eu costumo dizer, Física, né? química, pegar fisiologia. Quando a gente pega a anatomia de um molar, por exemplo, né? Tem a topografia da A topografia é um negócio fantástico. Cada dente é único. E o que te levou ao odonto? Cara, a trajetória é um pouco cheia de percurso para chegar no odonto. Na verdade, minha vida inteira eu quis relações internacionais, acho que é por isso que eu sou bem ligado
a esse trabalho de liderança, de internacionalização. Eu passei em Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense, mas eu estava na Inglaterra desenvolvendo esse trabalho em Cambridge. Acabei não indo por esse caminho, por alguns desentendimentos que eu tive durante a pandemia em relação ao meu projeto. Tive uma outra mudança de perspectiva. Lá na Inglaterra eu tive a oportunidade de conhecer mais um pouquinho sobre a odontologia, a medicina também. Me interessei pelo ramo da saúde. Daí quando eu vim pra cá eu tinha tirado uma nota muito boa, assim, no Enem, né? E eu consegui a bolsa 100%. Nossa, de odonto pelo ProUni. Daí eu entrei e me apaixonei logo no primeiro semestre. Quando a gente começa a entender que o sorriso é o principal fator motivante de uma pessoa, e é ele que devolve a autoestima para a pessoa, a gente começa a entender, não, essa é a área que eu quero. Mas mais do que a odontologia, eu falo assim, mais do que dentista, eu gosto de ser um ator principal, uma pessoa ali ajudando a trabalhar em liderança e prevenção. Sim. E eu acho que é isso que toda pessoa da área da saúde tem que pensar em trabalhar. E é interessante que a odontologia, ela tem, assim, o resultado da profissão, né, do dia a dia ali, tem um impacto grande na sustentabilidade. Hoje até um pouco menos, porque eu também sou dentista na minha época, né, mas não atuo há muito tempo. Mas, cara, a gente fazia amálgama, né, aquele negócio com mercúrio, e vai para cuspideira, e, sabe, e no fim está caindo nos rios aí, né? Então, ainda bem que isso já diminuiu, mas assim, toda a parte como na medicina também, né? Mas de produtos infectados, assim, então assim, o descarte disso Sim. exige também um cuidado muito grande, né? Bom, a gente estava falando de princípios, a gente quer falar de princípios, prevenções e soluções para o clima. Os princípios, assim, o que as pessoas comuns precisam saber para lidar com o clima e para não prejudicar mais o nosso dia a dia? Olha, se falando de Cuiabá especificamente, a primeira coisa que as pessoas precisam entender é que Cuiabá sempre foi muito quente. Sim. Desde que se conhece Cuiabá sempre foi muito quente, né? Infelizmente, o que mudou? A maneira como as pessoas interagem com o ambiente onde elas moram, né? Então, se você pega, por exemplo, e recua há 30, 40 anos atrás, você tinha casas em quintais sombreados, o que é adequado para um lugar quente como o nosso, né? Inclusive, numa entrevista com o historiador, ele estava dizendo que havia o costume de receber as pessoas fora de casa, no quintal, não recebia dentro de casa. Então, não havia uma preocupação com o mobiliário, porque a conversa se dava na sombra, né? E aí, talvez por esse grande número de imigrantes que vieram, você acaba tendo uma mudança, né? Sim. E, inclusive, hoje tem uma dificuldade muito grande porque os quintais estão cada vez menores. Verdade. Então, por exemplo, o ano passado, ou agora recentemente, eu não vou saber te precisar a data, eu falo porque a própria Câmara de Vereadores, numa audiência pública, informou, né, que foi em dezembro a audiência pública. Eu estava falando da preocupação com o tamanho mínimo do lote, do terreno, né, para a área urbana, e os vereadores se assustaram, porque eles tinham acabado de aprovar uma lei onde o lote mínimo em Cuiabá pode chegar a 70 metros quadrados. Nossa. Então, como que você fala de ter um quintal sombreado, árvore, um terreno de 70 metros quadrados que ainda tem que caber a casa? Então, a maior questão é essa, é como que você pega uma cidade que naturalmente é quente e nos últimos anos a gente tem deixado ela muito mais quente, trocando grama e sombra por concreto. Trocando lá no passado, né, as casas de adobo, que eram umas paredes grossas, e aí o calor batia na parte de fora da parede e ele não entrava para dentro, porque ela era muito grossa e o calor ele se espalha, isso, né? Ele acaba, o ar ele se aquece por condução, né, por contato. E hoje você tem uma parede cada vez mais fina, né, o tijolo sendo substituído por concreto, que absorve muito mais calor. Então você tem casas que você chega à noite a 2 metros
da parede você sente o calor irradiando. Então, assim, nós pegamos um local que naturalmente era quente e temos deixado ele cada vez mais quente. Então, acho que a primeira percepção que a gente precisa entender é pensar em moradia, e eu vou falar moradia porque as pessoas, né, passam boa parte do tempo, né, em casa. Pensar em moradias, em construções, em edificações que respeitem, né, esse calor que já é natural. E não que a gente potencialize esse calor e faça que Cuiabá fique ainda mais quente. Tem o pé direito ainda também, né? Cada vez mais Sim, baixo por também, exemplo, né? se você entra num casarão antigo, o pé direito era alto, né? Então, tipo, pro ar se aquecer até embaixo, ele ia demorar bastante. Agora, Janelas para circulação do ar, né? A gente tem então, isso. assim, mas sobretudo isso, né? A troca desses materiais e a troca da sombra dos quintais por concreto. Você falou uma coisa que é interessante, por exemplo, lá no prédio onde eu moro, quando a gente comprou lá, até o pessoal da Plain, a gente tinha contato com o pessoal lá, era até um pai da escola, ele já faleceu, o Cássio. Ele estava me falando que a gente perguntou assim, né, por que tem campo e não uma quadra? O campo também não é uma quadra. Ele falou que era por conta da obrigatoriedade na época. De área há 10 permeável. anos, de permeável. Então, não podia 25% tem que ser permeável. 25% da área do terreno tem que ser permeável. Né? Você estava falando também da questão dos quintais, né? Eu me recordei, eu nasci em Barretos, mas rapidamente já fui para Jabuticabal, uma cidade um pouquinho menos quente. E depois, quando eu tinha 12 anos, a gente foi para Guaíra, São Paulo. Guaíra no Paraná, que é a mais famosa, né? Mas era em São Paulo também. Que é perto de Barretos, está muito mais quente. Quando a gente mudou para lá, a gente achou assim, chamou atenção. Não era quintal, mas a cozinha era aberta. Era no fundo da casa e não tinha a última parede, assim. Que é um lugar um pouco mais quente. Como se fosse uma área, né? Como se fosse uma área. As cozinhas eram lá, tinham assim. Tinha essa questão. Então. Provável que por conta do calor. Provavelmente. Você falando, me veio essa conclusão também. Bom, queria que você falasse para a gente um pouquinho, explicar esse fenômeno El Niño e o Laninha, né? Bom, o El Niño, ele é um fenômeno do aquecimento das águas do Pacífico. Sim. Né? Então, o El Niño, ele inverte o que nós chamamos de circulação de Walker, que é uma circulação que tem entre a Austrália e a América do Sul. Qual é o normal da circulação? Né? É você, sobre a América do Sul, o ar quente e úmido sobe e lá em altos níveis ele vai em direção à Austrália. Quando eu tenho a laninha, isso se inverte. Em vez do ar quente subir, e por que é importante entender? Para que eu tenha chuva, o ar quente e úmido tem que subir, porque durante o processo de subida se condensa, forma as nuvens e chove. No El Niño, isso é invertido. Então, o ar, em vez de subir, ele desce. Em altos níveis, o ar é seco. Então, você tem um ar seco sendo soprado de cima para baixo e durante a descida, ele sofre o que nós chamamos de compressão adiabática. É como se ele fosse apertado. E quando ele é apertado, ele aumenta a agitação das moléculas. E o que é a temperatura? O grau a velocidade de agitação das moléculas. Quanto mais agitadas, mais quente. Então, o ar, durante o processo de descida, se aquece. Não vai formar nuvem nunca. Né? E qual é a consequência do El Niño? Né? Seca na Amazônia e chuva no sul. A Laninha é o inverso. Né? É o resfriamento das águas do Pacífico. E aí, o que acontece, né, do Pacífico? O que acontece? A Laninha, ela reforça a estação vigente. Quando eu tenho Laninha, eu tenho chuva muito acima do normal na Amazônia. Então, a Laninha, ela vai reforçar a estação vigente no local. Então, basicamente, é essa a diferença entre eles. Interessante. E assim, o que fazer? E é um fenômeno natural. Ele é um fenômeno natural, mas que ele tem se intensificado nos últimos anos, né? Então, existe uma questão muito forte sobre a redução das emissões de gás carbônico e também dos outros gases de efeito estufa,
porque ao contrário do que muita gente pensa, né? Não é só o CO2 que agrava essa mudança do clima, né? Tem outros gases também que afetam isso. Então, o primeiro ponto seria você reduzir as emissões desses gases, porque eles, com o aumento da concentração deles aqui próximo à superfície, eles vão segurar mais o calor aqui, né? Então, por isso que fala gases de efeito estufa, porque eles funcionam como se fosse uma tampa segurando o calor. Se eles não existissem, ia ser muito quente durante o dia e gelado à noite, né? Então, os gases, eles fazem essa função para ter um equilíbrio. E aí, qual é o problema? Pensando a nível de Mato Grosso, qual poderia ser a maior contribuição de Mato Grosso nesse processo? Zerar a queimada. Aí, como você fala para um estado que usa a queimada como o método mais barato de limpeza de área para a agricultura, como que você vai falar isso? Por isso que, inclusive, você vê sempre o governador, quando vai falar a questão de queimada, você vê botando culpa em ribeirinho, quilombola, indígena, mas nunca em fazendeiro criminoso. E aí tem que fazer uma separação, porque as estimativas apontam que não chega a 6% as pessoas que agem na ilegalidade. Essas queimadas criminosas não chega a 6% das pessoas envolvidas com a atividade econômica. Só que é uma minoria que faz um estrago enorme. O espaço que ela queima é maior, né? É uma minoria que faz um estrago enorme. Então, o próprio governo do estado tem uma dificuldade imensa em admitir que precisa zerar as queimadas. Por quê? Porque é o setor econômico que apoia ele. Então, mas poderia ter esse setor econômico continuar com outras metodologias. O problema não é o setor econômico, né? É o jeito que se atua, né? É o método, é mais barato. É o método mais barato de limpeza de área. Então, primeiro o Estado tem que assumir isso para poder agir com maior vigor e de maneira mais precisa, né? Verdade. O ano passado teve um aumento de temperatura, acho que é oficial isso, assim, a média é maior. Aqui em Cuiabá? De um modo geral. Na verdade, as temperaturas vêm subindo, né? Elas vêm subindo. Por exemplo, você pegar Cuiabá. Cuiabá, até 2009, nunca tinha registrado uma temperatura de 42 graus. Pois é. Né? Até 2009. Em 2010, tem o primeiro registro acima de 42. E aí, quando eu falo dessas temperaturas, eu estou falando medidas em uma estação meteorológica que fica num lugar com grama e o termômetro na sombra. Não é 2 horas da tarde no cruzamento da prainha com a Isaac Povas. Que lá vai dar bem 50. Mais. Né? Porque as temperaturas de referência, elas são medidas, né, nessas condições. Né? Seria um ambiente médio, né? Porque médio, todo material, e aí assim, o pessoal da física explica isso, né? Todo material, quando ele é deixado na sombra, ele vai responder mais ou menos da mesma forma com relação ao calor. Então, ele vai representar de uma maneira muito melhor a temperatura do ar que está ali no ambiente, né? Porque a ideia não é medir a temperatura do sol incidente, mas qual é a temperatura do ar que está ali circulando. Então, o que acontece? E a partir de 2010, todo ano começa a ter registros de temperaturas acima de 42. Em 2020 chega a 44, Nossa. A maior temperatura registrada em Cuiabá, e aqui começou a medir em 1912, então quase 108 anos de dados, né, para ter o primeiro 44. E o ano passado, o ano mais quente da história que nós tivemos depois de 2020, 44,2. Ou seja, o que levou 108 anos para acontecer, levou 3 para se repetir. E aí, você verifica que de 2010 para cá, nos últimos 15 anos, as temperaturas têm atingido outro patamar, né? Coisa que nunca se tinha visto antes, né? Só para ter uma ideia, em novembro do ano passado, nós tivemos ali cerca de 14 dias seguidos, entre o dia 5 e o dia 18, entre o dia 6 e o dia 18, mais ou menos, que todos os dias as máximas ultrapassaram 40 graus. Que a gente nunca teve. Então, o ano passado, nesse período, você não conseguia tomar banho frio em Cuiabá. Não conseguia. Mesmo, eu falo porque eu moro em apartamento, né? Mesmo no gelo, a água não saía fria. Não sai frio. E assim, de um modo geral,
Essas chuvas no sul podem ser reflexo disso tudo de um modo mais... Então, o que aconteceu com o sul? 3 coisas que podem aumentar o volume de chuva no sul aconteceu ao mesmo tempo. Tá. Né? Primeiro, ainda é consequência do El Niño, que nós estamos saindo do El Niño e indo para Laninha, então isso é um pouco agravo do El Niño. Segundo, uma alta pressão que pegou o Brasil Central e bloqueou as áreas de instabilidade de chuva sobre o Rio Grande do Sul, né? E o terceiro ponto, umidade da Amazônia que foi direto para o sul, dando o volume de água que precisava para as chuvas que caíram. Então, 3 fatores que podem causar aumento de chuva no sul aconteceram ao mesmo tempo. E aí potencializa, né? Não é somatório. Potencializa, e qual é o agravante? Ocupação de áreas de risco. Tá. Então, áreas que não deveriam ser ocupadas eram ocupadas. Então, quando alaga, essas áreas serão alagadas. Exatamente. Bom, o professor João Guilherme foi responsável por uma campanha aqui da escola, né, de arrecadação. Como é que foi isso? Como é que surgiu essa ideia? Na verdade, aqui na escola especificamente, nós tivemos uma reunião geral, né, que geralmente sempre tem essa conversa com o professor, de direção, para a gente alinhar algumas decisões que a gente precisa tomar em conjunto. E durante essa reunião, a nossa diretora, Ana Maria, ela trouxe para a gente, olha, a gente está vendo o que está acontecendo, vamos tentar fazer uma mobilização, né, para a gente conseguir ajudar. Na universidade já estava à frente do grupo de arrecadação que nós estávamos fazendo em nome do curso de odontologia, né? Então eu estava à frente junto com alguns professores, nós estávamos conversando com algumas transportadoras para levar, a gente conseguiu já fazer alguns transportes de cargas junto em parceria com a transportadora Solidez. Então nós arrecadamos aqui durante 2 semanas esses produtos. A gente pediu principalmente itens de higiene bucal, limpeza corporal, higiene pessoal, roupas, calçados, brinquedos, e daí as pessoas foram trazendo outras coisas, né? A gente teve brinquedos, as crianças fizeram aqui cards para idosos, para as crianças, com algum doce ali dentro, berço a gente conseguiu arrecadar, colchões a gente conseguiu arrecadar, e junto em parceria com a universidade a gente está conseguindo mandar essas coisas. Já mandamos pela Solidez, e a universidade ainda terminando a arrecadação. Acho que essa semana a gente consegue ainda mandar mais uma carreta para lá com essa organização assim, de arrecadação. Então acho que todo esse impacto é um fenômeno natural, como o professor está explicando, mas ele é intensificado por causa da ação humana. Então a gente, igual ele falou, ocupação de área de risco, flexibilização de leis ambientais, a gente pode também colocar um fator causal aí, principalmente pela má política pública de organização de cidade urbana. Então, a gente fala, a mídia focou muito em Porto Alegre, que é a capital do estado, e acho que no Brasil esse é um dos maiores registros de uma capital sendo devastada mesmo, né, sendo paralisada totalmente. Mas quando você olha ao redor do Rio Grande do Sul, eu tenho família lá, minha mãe mora lá, a gente está passando agora por uma outra transição. Acho que é por isso que a escola se mobilizou mais ainda, porque o impacto já foi feito. E agora, como é que essas pessoas vão sobreviver? Nas cidades ao redor, por exemplo, Canoas, que é uma cidade grande, é uma cidade satélite de Porto Alegre, mas é uma cidade grande, uma cidade industrial, está destruída. O que está acontecendo com essas famílias que perderam essas casas? Quem tem familiar ou já tinha uma outra casa fora dessa região central ali do estado, está indo para o interior. Então você está tendo outros problemas, que é superlotação de cidades que não estavam preparadas para esse êxodo urbano, né? Acho que isso é algo que a gente pensou, programou, e a gente está conseguindo organizar para mandar não apenas para Porto Alegre, mas para essas outras cidades. Sim, também. E aliás, Porto Alegre chegou depois, né? Começou. Sim, foi a última, né? Então... Que vai... E o que eu acho engraçado, assim, a gente comentar, o professor vai saber mais, que a gente estava conversando aqui antes, é que antes de todo desastre tem um cientista alertando. E a gente tem pessoas não dando ouvidos.
Pelo contrário, ainda acusando ele, está querendo causar uma confusão social. E quando acontece, meu Deus, ninguém avisou, ninguém sabia de nada. Tem um trabalho, inclusive um colega nosso da universidade fez parte do pessoal que publicou o artigo. 80% da expansão urbana de Porto Alegre foi na cota de 0 a 20 metros. Ou seja, áreas que iam alagar. E aí tem um outro problema que o pessoal fala, não teve planejamento urbano. Teve planejamento urbano, foi planejado para ser desse jeito. Talvez é doído admitir, né, que com todo o conhecimento que se tem, prevaleça o interesse econômico de lucrar o máximo que puder. Né? Então, por exemplo, inclusive nesse trabalho, ele apontava que uma das cidades que poderia ter muito problema com alagamento em função da ocupação das áreas baixas era Eldorado do Sul, que a cidade foi devastada. Sim. Isso em 2017. Ou seja, era previsível. A catástrofe era previsível. Bastaria... O pessoal fala, mas por que uma cidade vai ter sistema de comporta? Por que uma cidade vai ter sistema de comporta? Porque ela foi construída num lugar que alaga, né? Exatamente. E o problema, vocês estavam falando, né, sobre política pública, né? Eu tenho informação de que o ano retrasado houve uma queda, falando de Porto Alegre, uma queda absurda. Lá tem uma secretaria que... O projeto tem uma secretaria que cuida, né, dessa parte. De prevenção. De prevenção, principalmente dessa parte de enchente. Caiu drasticamente. E o ano passado foi 0. Não usaram nada. Nada. Então, assim, poxa vida. Você sabe, eu vejo que há um problema, e aí é nosso eleitor. A gente não olha para a prevenção. A gente não privilegia o prefeito. É um problema dele também, não estou tirando de ninguém. Mas ele é eleito, né? A gente precisa começar a olhar e valorizar a prevenção, sabe? Porque a gente fica muito em função de heróis, mas para ter aquele heróizão, você precisa ter um problema sério. E o evitar esse problema sério é muito mais sensato, muito mais barato do que você corrigir depois, né? Então a política pública tem que ser pensada nisso. A gente tem aí basicamente 3 pontos, né, que a gente pode classificar. Eu tenho trabalhado para isso. Classificar uma cidade dentro de tantas outras, dentro de um planejamento estratégico, né? Que é a questão da fragilidade, da robustez e da antifragilidade. A fragilidade é aquele lugar que, assim, aconteceu alguma coisa como está agora, você não tem o que fazer. Devastou, acabou e é frágil. É um ambiente frágil. O robusto é aquele que você toma uma pancada, não acontece nada, você não sai do lugar. E o antifrágil é aquele que você consegue tirar proveito de uma situação difícil. Então você tem condição de reverter e sair. Mas a gente vive nessa fragilidade, ninguém liga para essas coisas, entendeu? É muito comum as pessoas colocarem, quando você fala, olha, se não for tomada tal medida, a gente vai ter uma tragédia. Aí, se você alerta isso, é porque você está jogando praga. A gente tem ainda um pouco desse resquício, né? De não acreditar no que as evidências estão mostrando, né? Que pode acontecer. E aí passa um ano, que isso que as pessoas não entendem também. No próximo ano não aconteceu nada. Eu falei que não ia ter problema. Mas é uma questão de risco. A gente tem que medir nesse risco, né, 2 grandes vertentes aí, que é a probabilidade versus o impacto. Qual é a probabilidade de um evento desse? É raríssimo. Foi 41 e 1 agora. Em 1941 e 1 agora. Quase 100 anos aí, 80, 60, 70 anos. Entre um e outro. Só que, cara, quando acontece... Foi naquela época, foi 4,75 o pico da cheia e agora acho que deu 5,31. Então, e a ocupação urbana era outra, né? Exato. E tipo assim, você não tinha tanta área impermeabilizada como você tem hoje. Né? Mesma coisa aqui em Cuiabá. Tipo, as pessoas esquecem que na prainha tem um rio que foi enterrado ali embaixo. Sim. Qualquer chuva que dá, a prainha alaga e as pessoas esquecem que tem um rio ali embaixo. E tem, né? Ele lembra, não, quando chove muito, ele lembra que ele está lá. E se de fato a gente tiver
chuvas nos volumes que aconteceram lá. Nós tivemos uma grande enchente aqui em 74, né? Se não me falha a memória. 74 teve, 94 teve. Depois da construção da usina de Manso, deu uma segurada, porque Manso foi construída para controlar a cheia do Rio Cuiabá. O povo acha que Manso não foi pensada para gerar energia elétrica, tanto que não gera quase nada de energia. Manso foi pensada para controlar a cheia do Rio Cuiabá. É uma prevenção. E ela funciona. Ela tem vários problemas ambientais, mas pensando na prevenção das cheias, né, ela cumpriu a função dela, né? Cuiabá não registrou mais grandes enchentes depois da construção de Manso. Eu acho que um dos pontos, assim, pegando um gancho do que o Júnior tinha falado, né? Prometeu para esse ano, no ano que vem não ia ocorrer, não ocorreu, no outro não ocorreu. Isso dá liberdade para, vamos colocar assim, aquela pessoa que foi eleita, sem um planejamento, sem uma visão pública, de zelo público, aí estucateando aos poucos o serviço público. Exato. Então é visível que isso aconteceu no Rio Grande do Sul e acontece em todo o país. Só vale ressaltar assim, o Rio Grande do Sul ganhou grandes proporções porque não foi uma empresa privada igual foi lá em Minas Gerais, né? Em Minas Gerais a gente também teve ali naquela região do Brumadinho uma situação similar em termos de impacto social e ambiental. Mariana e depois Brumadinho. Então a gente, da onde que está vindo isso? Sucateamento. Acho que é a primeira parte que a gente também pode colocar desse problema de políticas públicas. O segundo que eu queria colocar e só falar assim, né? Acho que o mundo, a sociedade como um todo, ela vem entrando num declínio de visão. E acho que cada vez mais nós nos globalizamos e cada vez mais nós queremos... Eu sinto uma tendência das pessoas se fecharem mais em seus círculos, principalmente depois dessa onda do conservadorismo no mundo que aconteceu, as pessoas cada vez mais querendo fechar suas fronteiras pessoais, né? Mas nós temos vigente ainda, até 2030, até daqui a 6 anos, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável Global, e que o Brasil não vai alcançar e muitos países não vão alcançar. Aliás, nós estamos muito longe, né? Não, o Brasil está a anos de distância de alcançar todos os objetivos, mas assim, até países europeus super desenvolvidos não vão conseguir alcançar justamente por causa disso. Porque interesses comerciais, pessoais vêm à frente de um interesse global. E só para falar, né, os interesses globais ou desenvolvimento sustentável, ele é uma coisa que os países, quando um país vai lá e concorda, ele está dando direito de outros países vir cobrar de você por que você não está fazendo. Da mesma forma que o Brasil tem esse direito de fazer. E é engraçado, por exemplo, aqui no nosso estado, quando isso acontece, principalmente países que mandam verba para cá, para assegurar que está acontecendo aqui, nós temos um governador que vira e fala assim, mas no seu país não tem área verde, né? O que está acontecendo? Então, isso ainda é algo assim, um pouco complicado para a gente lidar, mas só assim, deixar uma coisa clara, né? Porque em Londres, que é uma cidade de um país, na minha visão, europeu mais desenvolvido depois da Alemanha, é a cidade com maior área de cidade verde da Europa. E se você for olhar a quantidade de área verde da Europa com São Paulo, que é a cidade mais desenvolvida do Brasil, Londres tem quase 5 vezes mais áreas verdes do que São Paulo, que é a cidade de São Paulo. O que eu vejo, o que a gente vê acontecendo. Mas nem o Palmeiras está salvando São Paulo. Pois é. Mas se você for ver as áreas verdes de São Paulo, onde é que elas estão? Em regiões de áreas ricas. Porque acho que essa tem sido a visão brasileira, comercial, quanto mais verde, mais dinheiro você tem em São Paulo sendo gasto ali. Então, a gente tem que começar a observar isso. Porque é uma questão de sobrevivência planetária, né? Se já foi feito antes, eu acho que assim, você falou, essas conversinhas, elas são complicadas, a gente precisaria parar com isso, assim. Nós temos aqui uma questão que a gente pode trabalhar, então vamos trabalhar, né? Independente se lá fez, se lá não fez, se lá acabou, se lá não acabou. Tanto que os vereadores assustaram quando foi colocado para eles que, vocês querem ajudar Cuiabá? Para de diminuir o tamanho do lote. Exato. Tipo, porque como que você quer vir falar que tem que ter sombra, que tem que ter árvore, se eu preciso escolher ou se eu tenho a casa ou se eu tenho a árvore, porque os dois não dá. Imagina, um lote de 70 metros quadrados.
E se ele for manter, quando você falou é 25% que tem que manter de área 25% de área permeável, permeável. ele não vai construir nada, né? Não sobra espaço nenhum. Então, não tem... assim, de fato precisa ser repensado, né? Porque, por exemplo, as pessoas criticam muito, tem muito São Paulo como referência, mas você tem várias cidades no Brasil que você consegue andar pelo centro na sombra. Aqui em Cuiabá não tem como, Pois é. né? Isso não se pensa. Você tem um centro que está cada vez mais abandonado, porque as pessoas preferem ficar o dia inteiro andando no shopping, porque vai ter tudo quanto é loja tal, do que andar ali no centro. E você não vê uma política, por exemplo, da prefeitura, né? Uma ação da prefeitura para que eu pegue, por exemplo, os calçadões, já que está tanto nessa moda de rua coberta, né? Por que eu não posso pensar em botar telhados verdes para melhorar ali, deixar o lugar um pouco mais confortável para aqueles que caminham por ali? Exato. E é preciso, porque assim, o que eu vejo é que a gente fala muito nessa questão, porque o fulano pensa no dinheiro. Só que eu vejo que é sempre uma maneira meio burra de enxergar. Por exemplo, o que está acontecendo hoje? Você está falando do shopping. Cara, eu já estou numa situação, e ó, eu que tenho 54 anos de idade, que eu não vou no shopping comprar coisa. Não vou. Porque você chega lá, não tem, falta, é caro. Você entra hoje na internet, sabe? Tem empresa que nós não vamos falar aqui, mas 2, 3 dias está aqui, não no dia seguinte. Então, assim, o mundo está mudando, o mercado está mudando, as coisas estão mudando, e as pessoas estão ainda naquela mesma prática da década de 60, de 50, de 80, que seja. É preciso enxergar as mudanças, elas, sabe, é um outro mundo hoje, é um outro mundo. E ele proporciona esse tipo de coisa. Pô, aí sim, você tem um lugar gostoso para eu ir no centro, no mínimo para vivenciar, porque a memória afetiva é uma coisa interessante. A memória afetiva é uma das coisas que mais pegam, né? Se você já passou pelo centro, é gostoso, sei lá, vivenciar aquilo outra Na vez. geografia é o que a gente chama de lugar, né? O lugar onde você tem essa memória afetiva, nessa referência afetiva. E você consegue explorar isso comercialmente também, sabe? Sim, assim, isso é uma economia inteligente, né? Sim. Então você não precisa abrir mão. É só ter um pouquinho mais de trabalho, pensar um pouquinho mais, né? Que às vezes pensar... Por exemplo, várias cidades já têm feito, né? Eles recuperam áreas de várzea, plantam, deixam grandes áreas com vegetação, porque quando eu tenho um volume de chuva muito forte, essas áreas de vegetação nessas áreas de várzea, elas vão funcionar como uma esponja, Sim. absorvendo a água e diminuindo os alagamentos. Né? Então, assim, são ações que, né, precisam começar a ser feitas. Queria perguntar para o João, porque assim, você lida muito com iniciação científica e, cara, me fala um pouquinho sobre esse contraponto entre ciência e fake news. Como é que você vê isso? Meu orientador, ele dá uma palestra justamente sobre isso. É engraçado você chegar num momento da sociedade que existe só um consenso entre direita e esquerda, que é que a mídia é sensacionalista. Então acho que a grande parte da fake news surge de um sensacionalismo que deixa brecha para a interpretação da pessoa. Então, uma matéria, por exemplo, que você lança sobre agravos de saúde bucal, já leva como cientista prever que tal coisa vai acontecer, como se aquilo fosse a verdade máxima e não que pode ser reversível. A gente tem uma forma de interromper isso e reverter esse cenário. Então eu acho que a principal fonte da fake news, a primeira é a questão da interpretação, do sensacionalismo que deixa brecha para a interpretação. E a segunda fonte é você querer comprovar seus dados tirando argumentos que não existem, de fontes inexistentes, e lidando isso como se fosse uma verdade absoluta. Então, na odontologia a gente vive tendo isso, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente vem debatendo muito é a odontologia biológica. Aí depois você vai e avança mais um pouquinho, você vai ver, tem uma matéria que fala sobre a vibração do material da resina que você vai colocar na boca, ou que o retentor ele impede a gravidez.
Então são coisas que ao longo ou que a amálgama mesmo, ela faz mal pro próprio organismo. E assim, a gente tem que parar, olhar, vamos pegar dado científico, vamos ver se o que você está publicando é de uma revista predatória ou de uma revista consciente. Uma revista isso é importante você renomada. falar, porque tem fake news na ciência também. A ciência, ela não é... Tem congresso que né, você... tem disso, não. É tanto que vira e mexe, o que é interessante na ciência é que quando se descobre a fake news, ela começa sendo contestada, Isso, né? E fala, exatamente, isso não é verdade. Exato, tem sempre, né? Sim, sim. Exato. Então é uma coisa... E na geografia, o exemplo mais clássico é da Terra plana, né? Que é uma coisa que lá na época medieval já acabou e a turma me inventa agora de, não, de trazer. Eu falo que eu fico imaginando assim, você dá a volta no globo, né? Deve ter um portal, né? Se eu sair daqui, eu chego na Austrália pelos dois lados. Se eu sair pela esquerda ou pela direita, a gente chega na Austrália. Né? Uhum. Então, assim, deve ter algum portal, porque não é possível. Porque eu vou passar por baixo, sei lá, é uma coisa assim que... né? Mas tá tudo certo, fazer o quê? Em clima, a gente tem um problema, que o que acontece? Os fluidos no hemisfério sul, por conta do efeito de Coriolis, da rotação da Terra, eles tendem a ir para a esquerda, né? Aí eu costumo até brincar com o pessoal que já fica assim, né? Como assim o vento vai para a esquerda aqui? Não, eles não são comunistas, né? Não é isso, É só né? uma questão de É porque lado, como a Terra ela gira para um lado, você tem a ideia, como a Terra está girando para cá, esse fluido que saiu daqui, quando ele chega aqui, o ponto que ele saiu está aqui. Então você tem a ideia de que ele se movimentou, é um movimento aparente, né? Sim. Que a gente fala para a esquerda, e no hemisfério norte é para a direita. Então, assim, mas existe uma dificuldade muito grande de coisas que já estavam, sabe? Ninguém se questionava, mas de repente começam a vir com umas ideias. E aí eu brinco que virou uma discussão, um dogma de fé, e aí não tem como você discutir e argumentar. Eu acho que até assim, que a ciência ela é questionadora. Então, eu nem vejo assim, porque há 500 anos que a gente... pode mudar. De repente a gente descobre coisa diferente e realmente poderia ser plana. Mas não tem evidência ainda que é plana. Não, cara, não tem, não dá. Ainda não dá. Por tudo que a gente tem, assim... Então, não teria como ter esse esse movimento para a esquerda de Coriolis. É importante que a gente discuta, assim, óbvio. Mas é o que você falou, não dá, tem hora que não dá para discutir no sentido de que virou crença, né? É até interessante falar que toda conclusão de artigo, ninguém diz que essa é a verdade absoluta. Sim. Isso é o que eu tive dos dados. Pronto, acabado, né? É os dados que eu tive e futuras pesquisas precisam acertar isso. Porque o método científico é esse. Se você mudar o método, sim, os resultados podem mudar. Sim. Dependendo do método que sim, você... E, né? e assim, o método científico ele é atrás de questione. Né? Sim. Será que está certo mesmo? Será que é isso mesmo? E ao mesmo tempo, a ciência é extremamente conservadora. Não é qualquer coisa que vem falando que, pera lá, vamos testar, tal. Não é qualquer coisa que fala que a ciência vai aceitar. E aí, falando em fake news, eu acho que assim, de novo a gente precisa começar também a ter essa consciência de receber informação, não já ir passando, olha, vai atrás. Né? Porque realmente houve uma divisão de mundo e aí você tem problema dos dois lados. Eu sempre vejo assim, tem problema dos dois lados. Tem gente que tem crença dos dois lados. Sim. Né? Sim. Seja esquerda, direita, não sei, norte, sul. Né? Então, assim, é preciso buscar a verdade. Né? E ela vai estar aí, nesse meio, qualquer lugar, ela está ali, né, de certa forma. E aquela verdade daquele momento. E a gente volta para aquela questão que por trás de toda fake news também tem um interesse por trás. Sim. A gente pode olhar nesse caso mesmo do Rio Grande do Sul, o quanto de fake news foi criada para arrecadação de fundos, que não eram fundos verídicos, falando de uma cidade que precisava arrecadar um dinheiro para jet ski, para uma cidade que nem em área de risco estava. Né? Então a gente também tem que ter esse cuidado da análise. Acho que um dos principais fatores também que estimulam a fake news é que a gente, como um todo, como sociedade, está tão acostumada a viver dentro das redes sociais que a gente revê a mesma notícia 50 vezes, 60 vezes, e um fato que é de uma semana atrás, a gente está tão anestesiado com esse fato que passa pelo crivo da dúvida. É isso mesmo.
e vou descendo. E vou consumindo sobre isso. É o feed Não rolando. pensa, né? A gente precisa pensar sobre. A gente acaba não pensando porque a gente já viu tantas vezes a mesma coisa que a gente fica anestesiado com aquela informação. Então, eu falo que as redes sociais também elas tiram um pouco o seu lado humano. De você já viu aquilo 50 vezes, de 50 portais diferentes, E formas tem diferentes. aquela velha máxima, né? Tudo que é repetido muitas vezes acaba Sim. se tornando uma verdade, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Eu queria saber como você se sente dentro desse contexto todo, trabalhando, estudando, dentro dessa tua área e vendo tanta besteira sendo feita e tanta besteira sendo falada. Então, Que sentimento que você tem? Assim, uma coisa que eu não falei antes, né, mas que agora recentemente eu fiz uma outra graduação, eu me formei em teatro como ator. Ah, sim, você é ator, é verdade. Que legal. Eu me formei em teatro como ator. É verdade. Isso me deu uma outra forma de encarar as coisas, né? Fica mais leve e tal, porque eu dei uma entrevista agora, essa semana, e botaram um título extremamente chamativo que não condiz com o que eu tinha dito, né? Famosa e aí, copy. pela primeira vez, né, eu achei uma turma para me malhar, né? Me chamando de esquerdista. Isso é bom, que você tá ficando famoso. Me chamando de esquerdista e não sei o que e tal. Só porque eu falei que se tivesse uma chuva na intensidade que teve lá no sul, aqui em Cuiabá, boa parte das áreas de várzeas de Cuiabá ficaria debaixo d'água. E não tem como não ficar, né? Você pensar que teve cidades lá que 60% da chuva do ano choveu em 10 dias. Nossa Trazendo para Cuiabá, seria ali 800 milímetros de chuva. O que é 800 milímetros de chuva? Uma quantidade de chuva capaz de formar uma coluna com uma altura de 80 milímetros. Meu Deus. Né? De 80 centímetros. Perdão. Né? E aí... Isso é medido em tempo? Não, é o volume de chuva. Choveu 100 milímetros. Tá. Se esses 100 milímetros não escoasse, se ele ficasse acumulado, ele formaria uma coluna, né, ali de 100 milímetros ou com altura de 10 centímetros. Pensando em 800 milímetros, eu estou falando de uma coluna de 80 centímetros. Considerando as áreas impermeáveis, que daí faz com que se acumule mais em um local, essa prainha aí ia ficar bem. Uma chuva de 50 milímetros em uma hora já dá um transtorno, pronto, né? Você imagina isso. E assim, a gente fica... Eu já lido bem mais de boa com isso, né? Porque para mim é muito claro, né? Essa parte dogmática, não adianta o que a gente falar, né? Então, a ideia é poder discutir e tentar sensibilizar os gestores que estão lá, né? Eu tenho dialogado com os vereadores nesse sentido. Falar, olha, vocês me chamam para falar aqui, mas então eu vou falar do que vocês podem fazer, porque vocês formulam as leis. Sim. Né? A lei de planejamento urbano é a prefeitura que faz. Né? Só para você ter uma ideia de um caso que eu acompanhei em Campo Novo dos Parecis, absurdo. 2017 deu uma chuva forte de 2 dias e alagou um bairro. E a gente olhou a imagem e só o bairro alagado, o resto em volta tudo seco. Ué. E olhando assim parecia plano. Falei, vamos estudar o caso. Quando a gente faz o perfil, o bairro foi construído dentro de um buraco. Rapaz. Um desnível de quase 10 metros. Nossa. O pior, vai ver o plano diretor, o buraco tinha que ser destinado para as pessoas em vulnerabilidade em habitação. Aí o pessoal, não teve planejamento. Como que não teve? Está no plano lá, diretor né? do município, que o pobre tem que morar lá no buraco. Então, tipo... Você fala, é a segunda vez que você toca nesse assunto. Isso em política pública é muito sério. Sim. Porque é muito sério não ter planejamento. É muito sério. Você tem um planejamento errado, assim, que você vai provocar iatrogenia. Esse é um outro ponto que eu tenho discutido muito, sabe, em política pública, que é um termo nosso, é um termo da saúde, porque iatro é médico e higiene é criação, ou seja, é um problema criado pelo médico. E daí a gente estende para toda a área de saúde e eu estou estendendo isso para todas as áreas, cara. Você tem que tomar cuidado ao agir, porque eu vi uma vez um cara falando assim, para mim aquela fala foi sensacional. A gente precisa parar primeiro, depois você age. Né? Porque quando a gente fala de enchente urbana, alagamento urbano, precisa ter a seguinte clareza. Enchente urbana e alagamento urbano é um problema que nós criamos. Não tinha antes. Nós criamos isso.
E aí o pessoal fala, não teve planejamento. O mais triste é quando você vai estudar, você vê que o planejamento foi feito para dar o que aconteceu. Conscientemente. As pessoas sabiam do risco. As pessoas sabiam. Mesmo assim, nessa ideia, não, nunca dá nada, né? Aí, e geralmente são os mais pobres que são expostos a isso. Né? Porque... E eles são os que têm menos condições de responder a um alagamento, por exemplo. É aquela questão, né? Nós não estamos no mesmo barco, estamos no mesmo oceano. Uns na porta, outros é a mesma casa, né, cara? E os outros na lancha. É isso aí. João, você como professor, e como essa liderança juvenil que você faz, que você estudou, que você é preparado para isso, como que você tem atuado e que contribuição você pode dar exercendo esse papel? Então, esses dois papéis, assim, né? Numa liderança maior e essa liderança dentro de sala de aula, né? Com os alunos. Então, primeiro aqui que é líder, né? Líder é todo aquele que toma iniciativa, mas não sozinho. E nem para trazer a glória para você ou para algum grupo. Líder é aquele que quer fazer a mudança. E consegue mobilizar um grupo de pessoas para produzir essa mudança ou essa ação em prol de alguém. Então começa por aí. Então o primeiro papel que a gente tem é isso. E o que é o professor? O professor que está orientando isso. Então em sala de aula, vou falar mais do meu papel em sala de aula. Em sala de aula, nosso papel como professor não é educar a criança, mas é capacitá-la. A educação, acho que isso é algo que vem muito de casa, que a educação vem de casa, educação de postura, de comportamento, e que nós capacitamos ela a aprender de diversas áreas do conhecimento. Então, eu capacito meus alunos a poderem se comunicar em uma língua estrangeira, que é a língua inglesa. Sim. Bom, como é que eu posso fazer isso e mobilizar com o meu lado social? É muito simples. Eu uso da minha capacitação com conteúdos que vão fazer isso, vão trazer isso para elas. Então, por exemplo, aqui é uma escola Waldorf, que é uma metodologia que já tem essa visão de antroposofia, de olhar para o eu, e não só o eu, mas o ambiente que você está inserido, a energia que você tem de energia de mudança, energia do ambiente, um galho de... Cara, todas as ideias que ele teve mudaram o mundo, né? A modernidade se baseia nele. Então, você estava andando na rua, achou uma lâmpada, esfregou, saiu um gênio, 3 pedidos. Quais? 3 pedidos? Acho que pedir as pessoas entenderem, né, assim, a questão do que é a paz, né? Talvez fazer com que as pessoas entendam colaboração, Legal. né? Porque a pandemia mostrou que não somos feitos para viver sozinhos. A pandemia, somos seres sociais, né? Nós somos seres sociais, né? Então nós temos que viver em comunidade, né? E eu acho que é a questão do zelo pela verdade. É isso. Bacana. Acho que a primeira que eu organizaria seria, por favor, que a gente consiga bater a meta do ODS. Senão de 2030... Rapaz, você imagina? Seria sensacional. Cara, só as cidades sustentáveis pra mim já tava bom. Pobreza, mas... Acho que primeiro seria isso, vamos bater essas metas. Só já fez 17 pedidos. Em um. Fora o desdobramento de cada um. Mas tá tudo bem. O Gênio falou que tá bom, né? O próximo acho que seria que a gente conseguisse líderes em prol da sociedade. E o último acho que reservaria pra mim, que eu ia pedir que eu conseguisse trabalhar mais em prevenção de saúde bucal. Que é a área que eu sou apaixonado ali. Vou fazer um diferente agora para cada um em função da profissão. O que significa para você pintou um clima? Então, na verdade, a forma como as pessoas usam o termo clima, a maioria das pessoas usam ele de uma maneira não correta, né? Porque, na verdade, as pessoas querem falar do tempo,
que é um determinado momento. Sim. Então, tipo, se eu acordei, o tempo hoje tá bom, tá chuvoso e tal. E as pessoas falam clima, né? Clima, né? Então assim, quando eu ouço essa questão do clima, pra mim, na hora me fala, ai meu Deus. Lá vem Um dia a gente consegue fazer com que as pessoas, principalmente o próprio pessoal da imprensa, né? Eles confundem muito, né? E aí faz mais. Pior. Então, pra mim, quando eu ouço pintou um clima, assim, já vem, putz, falou errado. Já vem errado. O efeito estufa no consultório. É melhor a esterilizadora seca ou autoclave? Depende do que você acha, mas eu acho que a autoclave é melhor. Melhor, né? Tudo bem. O Fábio Venturini tem uma canção que chama Beija-Flor, e ele fala assim: mais do que viver, só te importa voar beija-flor. Quer dizer, a função do beija-flor é voar. Vive para voar. Segundo a canção. Mais do que viver, o que mais te importa? Mais do que viver. Viver tá aí, né? Significa assim, o que é viver pra você? O que dá significado a isso? Pra mim, acho que o que mais importa é você fazer sempre, e aí eu vou lembrar meus tempos de escoteiro, é fazer sempre o melhor possível. Pra mim, isso é o que vale a pena. Maravilha. João, Produzir a mudança. produzir a mudança. Acho que essa é a chave para a nossa vida. Cada um tem um propósito. Maravilha. Chegamos ao final do nosso programa. Cara, sim, foi sensacional esse bate-papo, foi muito gostoso. Obrigado. Professores Rodrigo e João Rodrigo, suas palavras. Primeiro agradecer o convite, né? Porque eu tenho contato com a escola aí desde 2005. Já tem um tempo já, né? Que tenho contato com a escola. E agradecer, e sempre que precisarem a gente está à disposição, né, para poder estar ajudando aí na nossa área. Maravilha. Professor João, obrigado também. Suas palavras. Eu entrei recente na escola, entrei no começo desse ano. Porém, eu já digo que eu sou fã de carteirinha da escola. Mas agradeço o convite, agradeço pela recepção, o acolhimento que todos da escola me receberam, me acolheram. E acho que nosso trabalho ele tá aqui para evoluir e conscientizar. Acho que é isso que a gente tem que focar, trabalhar. Mas desde já agradeço pelo convite. Maravilha. Gente, como eu falei, foi um bate-papo bem gostoso, extremamente instrutivo, né, educativo. Quem assistiu, creio que tem aprendido bastante com tudo que vocês trouxeram aqui, tá? Então a gente vai chegando ao final. Queria dedicar este programa ao meu pai, que hoje faz 3 meses que ele nos deixou. E ao meu querido, meu velho, meu amigo. É isso aí. Agradecer também ao Mansur, professor Mansur. O professor Mansur está no Creuzebeck, lá, o diretor de imagens, né? Qualquer um não. E a Alessandra também, que está aqui dando todo o suporte para nós aqui no estúdio, e todo mundo que nos ajuda aqui, Rosenil também, né? É uma equipe muito grande para que a gente possa produzir esse podcast. Maravilha? Então, ficamos assim, em sintonia, telepatia, comunicação pelo Córtex. Bye, bye. Tchau.